tempo atrás eu já contei aqui no canal uma experiência que eu tive com um cliente e eu vou relembrar essa história para você. Eu recebi uma ligação de um cliente que estava furioso falando que a chuva tinha estragado os painéis fotovoltaicos dele e que eu tinha que ir lá resolver essa situação. Como tinha dado uma chuva muito forte no dia anterior, eu realmente fiquei preocupado com a situação e fui lá ver o que tinha acontecido. Eu confesso que fiquei surpreso e ao mesmo tempo pensativo quando eu cheguei lá na obra. Então eu vou contar toda essa história aqui no vídeo de hoje. Fala meu amigo e minha amiga, tudo massa? Se você ainda não sabe, os módulos fotovoltaicos possuem uma vida útil maior do que 25 anos. Então, se a gente parar para pensar, é bem provável que nesse período aconteça aí condições climáticas extremas, como uma forte chuva, não é mesmo? Porque 25 anos é muito tempo. Então, para você ter uma ideia, o quanto isso é importante, existe uma norma internacional, a IEC 61215, que estabelece testes que analisam o desempenho e a durabilidade e também a segurança dos módulos fotovoltaicos. Os painéis que passam por esses testes, eles atendem a todos os requisitos mínimos e eles estão prontos para serem comercializados. E aqui eu vou falar mais precisamente do teste de resistência contra o granizo que os painéis com a certificação IEC 61215 possuem. Primeiro, é preciso saber que os módulos fotovoltaicos possuem um vidro temperado de 3,2 milímetros de espessura, justamente para proteger as células fotovoltaicas que são muito sensíveis. Então, no caso de uma chuva de granizo, esse vidro temperado protege as minhas células fotovoltaicas. Então, esse teste serve para verificar a resistência do painel solar ao granizo. Os testes são feitos da seguinte maneira. Existe um equipamento como se fosse uma pistola que é chamado de lançador. Esse lançador impulsiona várias bolas de gelo de diferentes pesos e velocidades de modo a atingir o painel solar em 11 locais específicos. O maior granizo que é lançado ao decorrer dos testes é de 75 milímetros de diâmetro com um peso de aproximadamente 200 gramas. E ele é lançado com uma velocidade de aproximadamente 145 km por hora diretamente no vidro do painel solar. Também é lançada uma bola de beisebol a 145 km por hora. Esse negócio aí destrói qualquer coisa que ele vê pela frente. Então, o vidro do painel fotovoltaico tem que resistir a todos esses testes para estar certificado. Após esses lançamentos, é feita uma inspeção para verificar se o vidro do painel sofreu algum dano. E é claro que para ele passar nos testes, os vidros devem se manter intactos. Então fica claro que os módulos fotovoltaicos são de fato fabricados para resistirem a condições extremas. Então isso está claro aqui. Mas uma coisa é fato, eu não tenho controle sobre a natureza, nem os fabricantes têm, para falar que todas as situações climáticas que possam acontecer ao longo desses 25 anos vai de fato garantir que nada vai acontecer com os painéis caso tenha uma chuva muito forte. Então assim, o que eu posso falar é que é raro acontecer, mas acontece, mas os painéis fotovoltaicos são feitos para resistir de fato a chuvas de granizo extremamente fortes. Caso aconteça alguma fora aí de proporção, aí a gente tem que analisar aí situação a situação. Mas todos os módulos fotovoltaicos que são certificados pela IEC 61215, eles possuem uma resistência e tanto contra a chuva de granizo. E agora, voltando da história, foi exatamente isso que eu falei para o meu cliente lá no início do vídeo, quando eu estava fechando a venda. Ele já havia me questionado sobre isso antes de comprar. E quando eu recebi a ligação dele falando que os painéis fotovoltaicos tinham sido danificados após aquela chuva forte, eu fiquei surpreso e fui lá, de fato, para verificar o que tinha acontecido. E antes de ir, eu até perguntei para ele, como que você sabe que de fato a chuva danificou os painéis? Você está vendo ele danificado? O sistema parou de girar? O que de fato aconteceu? Aí ele falou: o sistema está girando normalmente, mas eu vi uns pedaços de vidro aqui no chão e creio que são dos painéis fotovoltaicos. Foi aí que a história ficou mais estranha ainda, então de fato eu fui lá para ver o que tinha acontecido com os painéis fotovoltaicos, por que tinha pedaço de vidro no chão, porque não é comum isso acontecer. Na verdade, os vidros dos painéis fotovoltaicos nem quebram e se espalham no chão. Mas o cliente chamou, eu queria ir lá ver o que tinha acontecido. Então, quando eu cheguei no cliente, eu de fato vi ali que tinha uns pedaços de vidro espalhados, e quando eu subi no telhado, eu vi que esses pedaços de vidros não eram dos painéis fotovoltaicos, mas sim das placas ali de aquecimento solar que o cliente também tinha instalado na residência dele. Os painéis fotovoltaicos estavam intactos. Então eu desci e expliquei para o cliente o que de fato tinha acontecido. Então, dessa vez, os painéis fotovoltaicos
resistiram à chuva de granizo que tinha acontecido naquela situação. Você já passou por uma situação como essa? Deixa aqui nos comentários e fala para mim se você já viu algum painel fotovoltaico se danificar através de uma condição climática, uma chuva de granizo. Um forte abraço, te vejo no próximo vídeo.